Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso estudo do Evangelho. Como todas as terças-feiras, às 20 horas, nós temos o nosso encontro. Estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Olá, Cida, boa noite. Estudamos o Evangelho à luz da doutrina espírita. Eu sou Leila Rocha de Oliveira, do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui da cidade de Olambra, cidade das flores, a cidade do interior de São Paulo. Hoje, 27 de julho de 2021. E nós vamos saudando os amigos vão chegando para participarem desse estudo do Evangelho, desse encontro de almas, para que possamos juntos trabalhar na obra do Pai. É muito bom estarmos juntos, vamos saudando os amigos que vão chegando, Sueli, Eudócia, Arnaldo, muito bom estarmos aqui. Vamos ler uma página para entrarmos nesse clima espiritual e vamos, com isso, preparando o nosso ambiente. Aqui no livro Vinha de Luz, vamos preparando o nosso ambiente para a reunião que virá logo a seguir, que é a nossa reunião de irradiação e vibração, que é uma reunião de tratamento. Esta reunião serve, a reunião de vibração, de tratamento, para acolher aos irmãos com dificuldades físicas, orgânicas, mentais, emocionais, espirituais, obsessivas, mas também para auxiliarmos aos irmãos desencarnados. Então, boa noite, Santa Inês, boa noite, Pedro, que bom. Vinha de Luz, a mensagem 104. A mensagem 104 do livro Vinha de Luz tem o título Nos Mesmos Pratos. Nos Mesmos Pratos. Boa noite, Valdeci. É uma passagem que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 26, capítulo 26, versículo 23. E ele, respondendo, disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Essa passagem, trazida pelo evangelista Mateus, é naquele episódio da última ceia, quando Jesus se encontra reunido com os apóstolos e ele se pronuncia dessa maneira. Alguém indaga a Jesus algo e ele responde. E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Era hábito entre os judeus, eles comiam todos no mesmo prato, colocavam a mão e iam se servindo. Por isso, cuidado de manter as mãos muito higienizadas, porque eles não utilizavam talheres. Eles colocavam as mãos no prato, todos iam tirando ali a sua porção de alimento. E Emmanuel comenta: toda ocorrência na missão de Jesus reveste-se de profunda expressão simbólica. Dificilmente o ataque de estranhos poderia provocar o calvário doloroso. Os juízes do Sinédrio, pessoalmente, não se achavam habilitados a movimentar o sinistro assunto. Nem os acusadores gratuitos do Mestre poderiam por si mesmos
efetuar o processo infamante. Reclamava-se alguém que fraquejasse e traísse a si mesmo. A ingratidão não é planta de campo contrário, o infrator mais temível em todas as boas obras é sempre o amigo transviado, o companheiro leviano e o irmão indiferente. Não obstante, o respeito que devemos a Judas redimido, convém recordar a lição em favor do serviço de vigilância, não somente para os discípulos em aprendizado, a fim de que não fracassem, como também para os discípulos em testemunho, para que exemplifiquem com o Senhor, compreendendo, agindo e perdoando. Nas linhas do trabalho cristão, não é demais aguardar grandes lutas e grandes provas, considerando-se, porém, que as maiores angústias não procederão de círculos adversos, mas justamente da esfera mais íntima, quando a inquietação e a revolta, a leviandade e a imprevidência penetram o coração daqueles que mais amamos. De modo geral, a calúnia e o erro, a defecção e o fel, não parte de nossos opositores declarados, mas sim daqueles que se alimentam conosco, nos mesmos pratos da vida. Conserve-se cada discípulo plenamente informado, com respeito à semelhante verdade, a fim de que saibamos imitar o Senhor nos grandes dias. Profunda mensagem. É a mensagem 104 do livro Vinha de Luz, nos mesmos pratos. E ele respondendo disse: o que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Mateus, capítulos 26, versículo 23. Como eu disse, essa passagem de Mateus é relatando a última ceia. Mateus, capítulo 26. Vale a pena ser lida, relida, refletida. Senhor, gratos somos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui, reunidos em Teu nome, para compreender um pouco mais o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. E nós te pedimos, Senhor, permita com que Teus emissários do bem possam agora acorrer ao nosso chamado, para compartilharem conosco os benfeitores espirituais, os amigos espirituais, os nossos anjos guardiães. Que possamos juntos criar essa grande rede de fraternidade, de amor, de esperança. Sê conosco, Senhor, agora e sempre. Que bom, amigos, estamos juntos. Boa noite, Márcia, boa noite, Anne, Geraldo, Sueli, todos os amigos que vão chegando para compartilharem conosco. Nós vamos iniciar o nosso estudo do Evangelho, lembrando que esse estudo ele também tem um propósito de prepararmos os trabalhadores da nossa casa para a reunião que virá logo a seguir, que é uma reunião de tratamento realizada à distância, não é ao vivo, toda terça-feira, de 8h30 às 9h30 da noite.
Esse estudo agora serve para nós, trabalhadores da casa, serve para aqueles que estão em tratamento entrarem nesse clima espiritual e também para todos aqueles que queiram compreender melhor o Evangelho segundo o Espiritismo, porque nós estamos estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. E nós vamos iniciar mais uma noite, aproveitando, mandando um abraço para a Rosineide, para a Anne e para todos esses amigos que estão aqui conosco. Boa noite, Carmelina, que bom a Carmelina também aqui, participando do nosso estudo. Hoje, 27 de julho de 2021, nós estamos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Nós vimos a mensagem selecionada por Kardec, que inicia logo o início do capítulo, com as bem-aventuranças, bem-aventurados aflitos. Depois vimos os comentários de Kardec e agora nós estamos vendo as instruções dos Espíritos. E hoje é uma mensagem trazida pelo Espírito São Luís. Essa mensagem ela foi dada em Paris, em 1860. É o capítulo 5, item 28. É um questionamento, é uma pergunta que é feita. Kardec faz uma pergunta. E o Espírito São Luís, Espírito benfeitor, responde. A pergunta: será lícito, será válido, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Pergunta profunda. Nós sabemos que, infelizmente, na atualidade, existem países que autorizam a eutanásia, a distanásia, o suicídio assistido. Na Suíça existe o suicídio assistido, porque são pessoas que não conhecem a realidade espiritual. Quando se encontram enfermos, ou os familiares, ou o próprio doente, pensa: por que eu vou sofrer? Eu quero amenizar a minha dor. Há lugares que o doente, antes mesmo de ficar doente, de antemão, já assina um documento dizendo que, se porventura for necessário ele ser reanimado, ele não autoriza ser reanimado. A falta da compreensão da verdadeira vida, que é a vida do Espírito. E o Espírito vai responder a Kardec. Será lícito? Será válido? Será certo, correto? Abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? O que vocês acham? É lícito? É válido praticarmos a eutanásia, o suicídio assistido? São Luís, no item 28, faz mais um questionamento. Mais um questionamento. Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-lhes o fim? O que vocês acham? E ele vem com mais 2 questionamentos. Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Compreendemos, sabemos, conhecemos
os desígnios de Deus? E ele faz um outro questionamento. Não pode ele, Deus, conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? É possível. Eu estava vendo uma notícia que uma mulher que não sabia nadar, ela foi jogada do alto de uma ponte dentro do rio. Qual seria o fim dela? Ela não sabia nadar. E quem jogou ainda ficou observando para ver se ela iria afundar. E ela afunda, mas depois ela volta novamente e ela fica boiando. Ela não sabia nadar, mas ela boia. E ela boiando, ela consegue ir até a margem do rio, aonde ela pede ajuda e foi socorrida. Nós não sabemos os desígnios de Deus. Aquela mulher que não sabia nadar foi jogada de uma ponte. Qual seria o fim? Seria a morte, com certeza. Mas Deus achou que não era o momento. E ela consegue sair dali. Mas, boa noite, Eudócia, tudo bem? Mas voltando, São Luís o Espírito diz: ainda que haja chegado ao último extremo um moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. Como que podemos saber? Quantas vezes os médicos afirmam para a pessoa ou para a família que o tempo de vida é no máximo 1 mês. E 10 anos depois, aquela pessoa continua viva. Nós lembramos que essa mensagem foi dada em Paris em 1860, em pleno século XIX, quando não existiam todas as condições que a medicina possui hoje em dia. A medicina era praticamente incipiente, mas ele faz mais um questionamento. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? E foi o que eu acabei de falar. Nós já tivemos pessoas sendo acompanhadas na nossa reunião de tratamento que a medicina, o médico, havia dado menos de 3 meses de vida. E essa pessoa conseguiu sobreviver durante alguns anos. A enfermidade não cessou, mas com o apoio da medicina, com o apoio espiritual, essa pessoa que tinha sido diagnosticada com no máximo 3 meses de vida, ela viveu mais de 3 anos e desencarnou agora, recentemente. E é isso que o Espírito vem dizendo. A nossa querida companheira Márcia está dando um depoimento, ela dizendo, há 31 anos atrás, recebi a extrema unção. Graças a Deus, estou aqui. A extrema unção nós sabemos que o padre dá quando a pessoa já está moribunda, considerada às vezes com poucas horas de vida. E a nossa companheira Márcia, melhor do que ninguém, para dar esse testemunho. Muito obrigada, Márcia,
por esse seu testemunho pessoal verdadeiro. Então ele diz, a ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? E ele prossegue, sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores. Mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. E isso acontece muito. As pessoas, inclusive, depois dizem, foi a melhora da morte. Porque quantos casos a pessoa está, às vezes, num estado de praticamente de coma, está totalmente já com poucas expectativas de sobrevivência e ela volta a si, ela conversa, ela fala, ela se despede dos familiares, ela dá as últimas orientações, os últimos desejos. Pode, naquele momento, fazer revelações que eram segredos que ela guardava, que ninguém sabia, de um filho que ela possui, que ninguém sabe, de algo que ela queira dizer, e ela tem ainda uma sobrevida, mesmo que seja curta, de alguns minutos, de algumas horas, mas é a oportunidade, às vezes, dela pedir perdão, dela ser perdoada. Quantos, no leito de morte, trazendo uma mágoa, um ódio de décadas, e naquele momento, naquele sopro de vida, é o momento do reajuste, é o momento que ela vai ter a oportunidade para poder ajustar, reequilibrar, harmonizar o que ela precisa. São Luís diz, nem sempre a pessoa vai sobreviver. É um caso desesperador, não tem mais nenhuma esperança. Mas, 1 minuto a mais, 30 segundos a mais, será para aquele espírito, diante da eternidade, diante do caminhar agora que ele vai ter no mundo espiritual, de grande valia, de grande importância. E, por outro lado, quem dá a vida é Deus, de uma forma simbólica. Nós vemos no Antigo Testamento quando diz que Deus soprou na narina de Adão e ele teve o fôlego de vida. Quem dá a vida é Deus. E é Deus também que sabe qual é o momento exato para retornarmos. Cada um vai retornar de acordo com a programação divina. Aqueles que antecipam esse retorno, em geral, têm que responder de uma forma muito dura, muito pesada. Continua o benfeitor. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. Porque se ele antecipa o seu retorno, ou alguém, até por compaixão por aquela pessoa que está sofrendo, antecipa o retorno,
daquele doente, privou o doente dessa oportunidade de poder quitar-se diante dos seus débitos, dos seus equívocos, de perdoar, de ser perdoado, de se perdoar. É o que ele fala, desconheceis. Nós não conhecemos. O Espírito André Luiz, nas suas obras, ele traz casos daquelas pessoas que estão moribundas e que os benfeitores, às vezes, aquela pessoa que já foi pela ciência dada como pouco tempo, não vai ter mais chance de sobreviver. E o André Luiz, ele narra, dependendo da situação, aquela pessoa ganha um tempo a mais, uma chamada moratória. Ele ganha uma moratória. Ele que já estava considerado que iria desencarnar muito rápido, e ele ganha uma moratória. Essa moratória pode dar a ele alguns dias, alguns meses, ou até alguns anos de vida. Nós não sabemos. A nossa querida Eudócia, ela está dizendo aqui pelo Facebook, a conexão não está boa, está tendo um atraso. Eu não sei, Eudócia, o que aconteceu. Esses dias nós fizemos a live e ela ficou assim, a minha voz fora dessa sintonia, a voz fora da imagem. Eu não sei realmente o que está acontecendo. Eu acho que pelo Instagram não está havendo nenhum problema. Pelo Facebook, eu estou falando, parece que está normal, porque a live que estava com esse problema, eu percebi que estava havendo um atraso, assim. Estava um atraso, uma falta de sincronia entre a imagem e a voz. Agora, o Gustavo, boa noite, Gustavo, tudo bom? Boa noite, Vera, boa noite, Sueli. A Sueli está dizendo que dá para acompanhar mesmo assim, mas o Gustavo disse que para ele lá está normal, então não sei. Pelo Instagram, a Márcia disse que está melhor, então não sei o que está havendo com o Facebook. E como é uma live, e como live é ao vivo, é uma redundância, porque é uma live ao vivo, então a gente tem esses inconvenientes. Mas nós já estamos quase chegando também ao final da nossa reflexão vinda. A Vera disse que para ela está normal. Mas, terminando quase a nossa reflexão aqui do Espírito São Luís, quando São Luís, Marilza, boa noite, Marilza. Marilza também está dizendo que está bom. Ô Eudócia, acho que o teu problema é aí nos Estados Unidos. A internet aí dos Estados Unidos, ela é muito problemática, não é igual aqui no Brasil, país de primeiro mundo. Mas eu não sei, Eudócia, mas vamos em frente, porque o que é o questionamento da noite de hoje e o que São Luís vai nos trazendo para a nossa reflexão? O questionamento do capítulo 5, item 28, será lícito, será válido, será certo, correto? Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? E São Luís está nos dizendo que sim, mas como nós falamos, nós
aqui no Brasil, graças a Deus, nós não temos a eutanásia, nós não temos o suicídio assistido, mas pessoas que acreditam que seria um meio válido para aliviar o sofrimento de um doente. E nós sabemos, nós temos um ente querido, sofrendo, às vezes, uma dor terrível, que nem as medicações conseguem aliviar. Nós sentimos muita compaixão, mas nós não podemos querer tirar a vida do outro, antecipar o tempo de vida do outro para diminuir a sua enfermidade, o seu sofrimento. Compete a Deus, e nós não somos Deus. Deus dá a vida, e Ele sabe o momento que cada espírito deve retornar à verdadeira vida, que é a vida espiritual, porque nós estamos no corpo físico somente de passagem. É uma passagem que pode durar de segundos até uma centena de anos. Hoje desencarnou um grande artista que nos trouxe muitas alegrias, que nos fez rir durante muitas oportunidades, com 101 anos de idade. Retornou à pátria espiritual. E que os benfeitores amigos o acolham com muito carinho. Então, diante da eternidade, 101 anos é passageiro, é muito rápido. Mas o espírito prossegue, São Luís. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. O materialista, ele não conhece, ele não entende que existe um espírito que é imortal, mas nós, espírita, não podemos aceitar, porque nós já temos a compreensão. E São Luís encerra dizendo: minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderes. E nós sabemos, essa mensagem é de 1860. Praticamente não existia nenhum meio de alívio, medicações que pudessem aliviar as dores, mas hoje nós temos uma condição muito melhor de auxiliar aquele espírito. Minorai, diminuir os derradeiros sofrimentos quanto o puderes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de 1 minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. Este minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Amigos, gratidão ao Espírito São Luís por essa mensagem tão bela, tão profunda. Nós convidamos todos vocês a se manterem em sintonia. Nós vamos encerrar a nossa live, mas vamos à distância iniciarmos daqui a 5 minutos a nossa reunião de irradiação e vibração, que é uma reunião, essa reunião de irradiação e vibração, ela serve, como eu disse no início, para acolher as dificuldades físicas, mentais, emocionais, espirituais, de cada um que estiver nesse momento precisando. Serve também para acolher aos irmãos desencarnados. Então, nós convidamos a todos para que se mantenham
em sintonia. Vamos, quem está em tratamento, colocar a sua garrafinha de água para poder tomá-la durante a semana. Para os trabalhadores da nossa casa, vamos nos manter em sintonia para podermos auxiliar a esses irmãos de humanidade e vamos juntos criar essa grande rede de fraternidade, de esperança, de amor. Amanhã, quarta-feira, nós temos Poesia dos Imortais às 20 horas. Quinta-feira, somente pelo Facebook, nós temos quinta-feira, o nosso curso, Cure-se e Cure pelo Magnetismo. Estão todos muito bem convidados para participarmos desse curso. Então, desejando a todos vocês uma noite de muita paz, de muita harmonia, vamos encerrando aqui, vamos continuar nessa grande sintonia para podermos receber e também doar. Paz a todos. Até amanhã.